Que tá starting. We are live! E aí, galera? A galera do canal. Alô, galera do canal, se inscreva no canal, aperte o sininho, deixe seu comentário. Senão vamos de arrasta pra cima todo mundo. Bem, galera, só aproveitando, bem, depois da nossa festa de 7 anos, no dia da festa a gente teve comentários sobre como que a gente poderia ser a próxima pauta. O Eldo, que estava aqui nos apoiando na festa, se prontificou a trazer o tema de aposentadoria, sobre como se planejar. Como a maioria daqui é tudo jovem, então assim, tá muito longe para alguns aqui, para alguns tá mais perto, tipo eu e o Roger, tá mais perto, hein? Mas a ideia é a gente entender um pouco mais. Então o Eldo vai trazer a expertise dele para dar uma explicada pra gente, entender o que tem. Só tô vendo 2 novos integrantes aqui. Dá boas-vindas para vocês, pessoal, para Suzy, para o Thiago. É isso que a gente faz, às vezes com mais ou menos gente. A gente faz uma reunião semanal onde a gente tem os temas, e esses temas podem variar, vão desde um tema mais fora de TI até um temas mais de TI bem aprofundados. Então a gente deixa isso bem aberto. Os temas não sou eu nem o Roger que decidimos, a gente deixa para os membros trazerem esses temas, ou o que estiver falando, a gente traz o tema para bater um papo todo mundo. Então, a gente costuma fazer outras coisas além disso. Então, já falar das coisas legais, a gente tem a parte bem engraçada do Brito. Agora a gente tem uma banda, que é o The Brittles, e ela já está ensaiando, já está tocando. Vocês, quem está no WhatsApp já viu alguma parte do ensaio que teve. Os meninos já estão lá com bastante música, estão ensaiando. Surgiu uma cantora agora. A ideia é que na festa de 8 anos, quando a gente for fazer estoque, então eles têm um aninho aí pra ensaiar. Tem que ter show antes. Não, a gente não... Calma, não sabemos. É um projeto igual o site do Brito, uma hora vai. Vai acontecer. Vai uma hora. Eu prometi o site, não falei quando, né? A ideia, além disso, a gente acabou de lançar mês passado, a gente tem um podcast, foi um pedido também do pessoal, que é o Brito no Meio. Nós vamos dominar o mundo. Nós vamos dominar o mundo. A gente tem o Brito Mudanças, que a gente também faz mudanças. A gente tem o Brito Friendship, se você quer ser amigo, venha pro Brito. Estamos abrindo o Brito Valé. A gente vai fazer o Brito Valé, vamos fazer o Brito... Daqui a pouco vai ter uma concorrência, Brito Financial Group. Então já tá quase assim. A gente ia fazer um Brito Coin também, mas aí a gente achou que não era o momento. Mas não era bom. Mas o Brito Coin. Então assim, a gente tá com podcast, a gente começou, vai ter um por mês, a gente já fez o primeiro, chama Brito no Meio. Se vocês, quem nunca assistiu o podcast, tipo a Fernanda que tá aqui, e quer entender por que é Brito no Meio, vai ter que ouvir para entender. Quem já ouviu sabe por que é Brito no Meio. E provavelmente semana que vem ou na outra a gente está lançando o segundo episódio, que está bem legal. A gente vai falar, o tema eu posso falar, que a gente vai falar sobre idiomas no Canadá, a importância do idioma. A gente tem uma convidada que é do Quebec, então a gente conseguiu reunir, foi um papo bem bacana nosso. E o próximo tema, a gente vai ter nosso amigo, eu não vou falar o tema aqui porque é surpresa, mas o Thiago vai participar no próximo podcast. Ele não estava sabendo, ele acabou de aceitar agora. Acabou de ser comunicado, né? Ele acabou de ser comunicado. Aceitou o termo sem ler. Não tem termo. A gente não tem termo. A partir do momento que ele entrou nessa sala, não existe termo. Se vocês acham que tem termo, não tem. Então é isso, galera. Então, agradecer o Eldo que está disponibilizando o tempo para bater um papo com a gente. Tendo dúvidas, usem o Eldo à vontade aí. Valeu, Eldão. Obrigado aí, cara. Obrigado, Diego. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Na verdade, foi bem meio... Deixei sem graça o Diego, porque um dia ele falou, na próxima reunião a gente vai escolher o tema, eu já pulei. Vamos falar sobre aposentadoria. Ele falou, tá bom, então bora falar sobre isso. Então, obrigado pela oportunidade de apresentar aqui para vocês. Então, assim, vocês vão ver que tem alguns slides que estão bem carregados de texto, mas eu fiz de propósito. Eu não vou ler tudo que tá ali, porque depois eu vou pegar, deixar esse PDF, entregar para vocês. E, enfim, tem mais texto ali do que eu vou falar aqui. Então, eu não quero que seja um negócio muito maçante. Então, a intenção é justamente informar, porque eu tô aqui no Canadá já há 8 anos, 7 anos, e tem coisa aqui que eu fui saber esse ano quando fui trabalhar comecei a trabalhar nessa empresa, nesse mercado em janeiro desse ano, e tinha coisa que eu não sabia, estando aqui já há 7 anos, porque a gente não vai no banco se informar, a gente não
não quer saber porque não tem tempo, a vida é muito agitada. Então acho que é importante saber essas informações, então por isso que eu estou aqui para compartilhar com vocês, tá bom? Fica à vontade para perguntar, não tem... Aqui é mais um bate-papo, tá? Então, aqui um pouco da minha apresentação, né? Eu sou Financial Advisor da IA Financial Group, então isso aqui vocês vão ter depois esse PDF para poder depois, enfim, entrar em contato, ter meus contatos aí, telefone, tem as redes sociais, tudinhas aqui, tá ok? Só falando rapidamente da empresa, a IA porque é Industrial Alliance, é uma empresa originalmente de Quebec, a sede é em Quebec City, tem 130 anos de Canadá, é uma empresa que tem no Canadá e Estados Unidos, trabalha em duas áreas basicamente, a área de investimentos e a área de seguros. Aqui então tem um pouco sobre seguros e investimentos, é a primeira do Canadá em apólices vendidas, aqui em cima, em apólices de seguro vendidas. Então, é a primeira em número de apólices pagas. Em termos de investimentos, é a primeira do Canadá desde 2016 em fundos de investimentos, chama Segregated Funds, eu não vou entrar na tecnicalidade aqui, mas é a primeira do Canadá nesse tipo de produto financeiro. Então, é um grande player do mercado. Muita gente, especialmente fora de Quebec, não conhece, por ser uma empresa de Quebec. Em Quebec você vê muitas agências da IA, em Montreal, em Quebec City. Aqui em Ontário não, porque a gente tem um escritório aqui e o nosso trabalho é assim, eu falar com vocês vocês não vão ver a marca da IA por enquanto em branches, como tem em bancos, mas é uma empresa bastante grande. Falando aqui, essa notícia eu vi na MNP, é uma empresa de consultoria. Diego, me ajuda aí. A MNP é uma empresa de consultoria de accounting e também de TI. Tem TI também. De TI. Isso, mas é mais focado em área fiscal, CRM, ERP. parte tributária e tal. Então, essa notícia no site deles que eu achei bem interessante, que tem 5 informações, tem aqui, sei lá, 6 informações aqui sobre o perfil financeiro do canadense médio, tá? Então, eu tô aqui um pouco na frente. Esse que eu ia falar. Que eu tô lendo ali. Vamos puxar a mesa pra onde você. Deixa eu puxar aqui, vamos lá. Pelo amor de Deus, tirar água que esse microfone custou $850. Não, Meu Deus, Cuidado vai que derrubar. ele na câmera. Jesus. Tá ligado, né? Não, Roger, acho que não deu certo. não, tá certo, tá bom Tá aqui. de boa agora, o microfone Beleza. Não, telefone. tá no segundo telefone. Então, olha só, uma coisa que eu ouvia muito, porque eu já trabalhava com finanças no Brasil informalmente, eu trabalho como consultor financeiro no Brasil desde 2019, né, e aí vim para o Canadá agora trabalhar com essa função aqui. Mas a gente ouvia falar muito assim, brasileiro não sabe guardar dinheiro, brasileiro não sabe lidar com dinheiro. Eu tenho um grupo do WhatsApp que eu criei, eram 3 pessoas, eu tenho 50, que a gente fala de investimentos, e a gente escuta sempre isso, lá no Brasil. E aí você vê essa notícia aqui, que diz que metade dos canadenses dizem que estão $200 de não ter como pagar as contas. Então o budget de um canadense, metade dos canadenses, se aumentar $200, o cara não consegue pagar a conta dele, as famílias. Essa outra segunda aqui, mais da metade lamentam terem pego tanto de débito que pegaram ultimamente. As taxas de juros subiram, então a gente vê essa terceira aqui que está marcada. 2/3 estão preocupados se as taxas de juros subirem mais com os débitos dela. Então não é brasileiro que não sabe cuidar de dinheiro, não é argentino, não é... Eu tenho cliente que é argentino, espanhol, brasileiro, africano. Cara, dinheiro é um problema para a humanidade, para o ser humano, assim. O ser humano tem esse problema com o dinheiro, de lidar com o dinheiro, de salvar para o futuro e tal. Então, por isso que eu acho importante a gente entender esse assunto e se preocupar com isso. O Diego falou, todo mundo é jovem aqui. Nós somos jovens, como diz a música, mas a gente vai ficar velho. Então, quando a gente pensa no futuro, a gente está pensando... Eu estou pensando no Eldo de daqui a 20 anos, quando eu tiver 64. Né? Então, é isso que a gente tem que pensar. Uma hora a gente quer chegar lá, né? A gente tem 2 coisas na vida. Ou a gente morre cedo, e aí não chega no futuro, mas é melhor chegar no futuro e ficar velhinho. Então, quando chegar velhinho, a gente tem que pensar nisso. Então, o que é que eu vou falar hoje, né? Pretendo falar dessas 4 coisas aqui. Falar como funcionam os planos de aposentadoria no Canadá. Quais são os melhores instrumentos para poupar pensando na aposentadoria, né? E não pense só que é aposentadoria, mas também planos daqui para lá, mais de curto prazo. Quanto preciso poupar, e aí eu quero fazer um pouco mais interativo aqui, essa terceira parte. E o quarto é como aumentar as chances de a gente ter sucesso nesse caminho, até se aposentar. Então, primeiro, como funcionam os planos. Então, aqui é a parte que eu disse que vai ter um monte de texto, mas eu vou dar uma pincelada sobre esses planos. Então, basicamente, no Canadá, tem esses 3 tipos de aposentadoria pública, digamos assim. Tá? Tem o CPP,
que em Quebec é o QPP, né, que é Quebec Pension Plan, ou Canada Pension Plan, que seria o nosso no Brasil, o nosso INSS. Todo mundo que tem um contra-cheque aqui, se olhar lá, vai ter um desconto do CPP, que é quase 6% que você deixa do seu dinheiro lá para o seu futuro, e o governo mais 6%, tá? O Old Age Security, o OAS, é uma contribuição, não é feito contribuição, então ninguém paga aqui o OAS, mas todo mundo recebe quando se aposenta ou chega aos 65 anos de idade, tá? E o GIS, que é o Guaranteed Income Supplement, é um complemento que o governo paga para pessoas de baixa renda, que não consegue atingir o mínimo por ano, então o governo complementa para atingir esse mínimo, tá? Então, esses aqui sobre taxas, fica salvo aqui como informação, tá? Então, do CPP, como eu disse, você tem uma contribuição que é obrigatória, 6%, o governo coloca mais quase 6%, tá? Notem uma coisa aqui na segunda parte. O valor, ele muda de acordo com o tempo que você começa a receber o CPP. Então, se você fala assim, o Thiago fala assim, pô, eu quero me aposentar com 60 anos. Então, ele pode se aposentar com 60 anos, que é a idade mínima. Só que ele vai receber de CPP 836 dólares por ano, no máximo. Certo? Claro, isso vai corrigir com a inflação. Hã? Por ano? Desculpa, por mês. Não melhorou muito. Talvez, Thiago, talvez vai pagar a máquina de... Exatamente. 1.200%. Thiago. Eu queria só colocar um negócio aqui pra... não melhorou muito mesmo não, né? Mas, enfim. Só que você pode falar assim, não, eu não quero receber logo cedo. Eu quero me aposentar com 65. Então, com 65... Ué, cadê? Opa, Tá indo. tá chegando. Ah, Aí. Foi. Com 65, esse valor, ele vai para 1.300. E se você falar assim, não, eu quero receber com 70, você vai receber 1.800 por mês. Então, para cada ano que você posterga para receber, você recebe, se eu não me engano, é 6% a mais por ano. Até o limite de 5 vezes 6, 30% a mais. Tá? Mais ou menos isso, né? Mas aí você tá contribuindo mais 5 anos ou mais 10 anos também? Não, você pode parar de contribuir até os 60 e aí receber até 70, tá? E esses valores dependem do tempo de contribuição. Ah, não, desculpa, você vai contribuindo. Sim, você vai contribuindo. Mas Você assim, tem mais porque tempo. você contribui até uma determinada idade, é meio a meio, depois de uma determinada idade, aí é 12% você banca. Mas olha só, tem uma coisa também. Depende do tempo que você está aqui, que você contribui. Nem todo mundo vai receber esses 1.800 aqui aos 70. Você tem que ter, no mínimo, contribuído por 18 anos ou por 40 anos após os 18. É isso, 40 anos após os 18. Nós que somos imigrantes, eu cheguei aqui com 35. Não, 37. Com 37, eu vou com 40 anos contribuindo, eu vou estar com o quê? Com 77? Porra, eu quero estar aposentado há muito tempo. Né? Então eu não vou receber o máximo. Entendeu? Tanto que o valor médio que é pago para os aposentados hoje, isso é dado de 2022, né, do ano passado, 717 dólares. Isso é o plano de pensão para quem trabalha para o governo ou para todo mundo? Qualquer um. Existe Não, é o geral, de todo geral. mundo. E até mesmo para quem trabalha como self-employed, que tem a própria empresa, existe alguma coisa como previdência privada aqui, como tem no Brasil? Vou falar aqui. Mas olha só, se você tem uma empresa, Você nem paga isso na empresa. mas se você tem uma empresa, você pode pagar isso aqui, ó. Se você Em vez de você pagar do seu bolso. 5,95, você vai pagar 11 e pouco aqui. Exato. 11,90%, que é o equivalente aos 11,90 que você recebe como empregado. Só que você põe metade, o seu empregador põe metade. Tá? Você só employed. Você vai ter um custo a mais. Silaia. Você vai ter um custo a mais como self-employed, né? Você vai ter que colocar 12%, tá? Então essa tabela fica aí, que são os números do ano passado, né? Não vou detalhar sobre eles. Então o CPP é esse, é um plano de pensão, é o nosso INSS do Brasil, que todo mundo vai receber se contribuiu. Se não contribuiu, não recebe, tá? O OAS, ele é não contributório, ou seja, por mais que você não pague o OAS, você vai receber, né? Só que você tem que ser cidadão, residente legal. Se reside no Canadá por pelo menos 10 anos após 18 anos de idade, então tem que ter uma condiçãozinha aí. E uma renda pessoal abaixo disso aqui. O que você receber acima disso, porque mesmo uma pessoa idosa que tem uma boa renda recebe o OAS, só que ele vai devolver uma parte, né? Porque ele não vai precisar e tem que pagar para os outros, né?
O valor do benefício, você pode também aqui, se você observar, se você começa a receber mais tarde, você recebe mais. Você atrasa o seu recebimento, você vai receber mais lá na frente. Então, se você consegue se manter ativo até os 70, beleza, eu vou postergar, aos 70 eu vou ter uma renda maior. É uma estratégia que dá para ser feita. Ok? O GIS, como eu falei, quem tem baixa renda, que não consegue atingir um mínimo ali, o governo contribui. Então, se você tem uma renda inferior a 20%, 20 mil dólares por ano, o governo contribui para você chegar nessa renda. Tá? Mas convenhamos que 20 mil dólares por ano de renda não paga muita coisa, né? Vai faltar. Vai faltar no futuro. E você paga imposto de renda sobre essas pessoas que recebem? Algumas sim, eu não tenho certeza. Tem aqui uma informação? Não, mas também aqui no começo. CPP e OAS eram taxados. Ó, aqui, ó. O CPP e o OAS são taxáveis, então conta como renda, e o GIS não é taxado. Ok? 20%. 20 mil menos um tantinho aí vai ser... Só que, galera, essa é uma realidade, vocês viram, né? É uma realidade que muita gente passa. Por que a gente observa aqui que muita gente trabalha, muito idoso trabalha? No Walmart tem os velhinhos trabalhando. Eu jurava que eu falava assim, tá vendo que país legal, tem oportunidade pros velhinhos. Não é, eles trabalham porque eles precisam. Porque a conta não fecha, amigo. Eu tinha uma vizinha na casa que eu morava antes da que eu moro hoje. Hoje ela tá com 78, ela 75 quando eu morava lá. Ela trabalhava como auxiliar numa escola de reparar molecada de escola de high school, middle school, assim, né? Eu falo, nossa, ela trabalha até essa idade. Por quê? Porque ela vive de pensão e a pensão não paga as contas dela, né? Então, essa ideia de falar de aposentadoria tem que começar a pensar agora. Não pensar quando tá com 70. Aí sobre os planos de pensão, né? Sobre os instrumentos para poupar para a aposentadoria. E aí eu vou falar da previdência privada que você perguntou. Então, eu vou falar de dois tipos de contas de investimentos que são as principais quando a gente pensa em aposentadoria, tá? Começando aqui pela RRSP, que significa Registered Retirement Savings Plan. Como o nome já fala aqui, Retirement, o foco é para aposentar, tá? Então ela tem aqui algumas características. Você pode contribuir para a sua RSP até 18% do seu rendimento tributável. Então vamos colocar um exemplo que você ganha 18 mil dólares, 100 mil dólares, você pode colocar até 18 mil todo ano na sua RSP, tá? Os saques são flexíveis e tributáveis. Então você pode sacar. Esse é outro erro que as pessoas não sabem. Mas eu só veio para aposentadoria, mas eu não consigo sacar o dinheiro até me aposentar. Não, você pode depositar hoje nessa conta e amanhã sacar o dinheiro. Só que quando você saca, você paga imposto, né? Porque o governo te dá um benefício por ter contribuído lá. Então se você sacou, você vai pagar imposto nisso aí, mas você pode sacar. Ou se você tira um ano sabático, tira um ano sabático. Eu tenho lá 100 mil na minha RRSP, vou precisar de 50 mil no ano sabático, porque eu vou viajar, estou de saco cheio de trabalhar. Você pode sacar 50 mil e vai contar como um salário de 50 mil, uma renda de 50 mil. Tá? Você vai tributar igual um salário de 50 mil. Ok? Tem um limite de contribuição que é cumulativo, ou seja, você tem 18 mil por ano para contribuir, supondo que você ganha 100. 18, ficou 5 anos sem contribuir, você tem 90 mil de espaço para contribuir. Então, digamos que você tem uma bolada, vendeu uma casa, tem 90 mil, você põe 90 mil, naquele ano que você ganhou 100, você vai pagar imposto sobre 10, porque tem isso. Se você ganha 100, se você contribuir 90 para a sua RSP, só 10 mil vai ser tributável, né? Então, pega um exemplo normal. Você ganha 100, poupou 18, se você poupa 18, você vai ter de restrição no imposto de renda, se você paga todo mês, recebe todo mês o salário, vai ter uma restrição de 5 mil dólares, 5 mil e pouquinho. Então, na verdade, você está poupando 23%, porque é 18 mais os 5 que voltou. Né? Então, pega um exemplo de duas pessoas. O Eldo não tem RSP e o Thiago tem RSP. O Eldo coloca 18 mil na conta do banco lá para poupar, na savings ou na conta de não registrada. O Thiago faz a mesma coisa, põe 18 mil. Ganha 100 mil, pouparam 18, só que no final do ano o Thiago vai ter mais 5 mil de restrição e o Eldo vai ter 0. Poupou 18, mas tem menos dinheiro no bolso. Às vezes tem que pagar mais imposto por causa do rendimento da outra conta que não é registrada, né? Ainda vai ter que pagar imposto na outra conta que não é registrada. Estão falando aqui, estão assistindo a live aqui, tá? Uhum. O Cláudio falou que a RSP tem um teto que é 30k por ano. Exato. Então tem um teto, por exemplo, tem gente que ganha. Vocês de TI são assim, né? Ganham 300 mil dólares,
Só o Roger. por, Que chegou aqui Agora primeiro. por ano. Então, assim, Não era só o Márcio. Nem quer trabalhar. tem um teto, e o teto é 30 mil e pouquinho, e todo ano aumenta um pouquinho. Mas sim, se você ganha 300 mil dólares, pega aí 10%, dá 30. Se você ganha 18, não vai ter como colocar 18 vezes 3, 48. Não. Por aí. 18 por aí. Então não vai ter como, então tem um limite de 30 mil por ano. Né? Então quem ganha muito vai ter que poupar de outras formas. Pode poupar através da RSP, é importante que poupe. Tem a TFSA, que eu vou falar daqui a pouco. E aí você vai por conta não registrada, tem outras estratégias tributárias através de seguros, você consegue poupar através de seguros, que é uma estratégia mais sofisticada. Mas sim, para quem ganha mais do que o teto ali que você possa contribuir, tem estratégia de você reduzir o tanto que você paga de imposto. Tá? E uma coisa sobre o limite, se você fizer qualquer saque, você não tem o limite de volta. Então, se você botou 18%, 18 mil, você sacou 8 por qualquer motivo, você não tem aqueles 8 mil de volta para botar de limite, né? No ano Você seguinte. perdeu aquilo. Imagina, eu vou falar isso lá na frente, mas já é bom ver como exemplo agora. Você poupou durante 25 anos, você começou com 30, está com 55, 35, começou a poupar, está com 60 anos, beleza. Aí você está lá com 200, 300 mil dólares na sua poupança. Aí você, por algum motivo, você tem alguma doença grave que você precisa sacar para tratar de um câncer, por exemplo. Você vai ter que sacar 100, 150 mil dólares de lá. Cara, você está 5 anos de se aposentar, você tem que sacar aquele dinheiro para... Você vai perder, você não vai ter como recuperar esse dinheiro. Né? Você vai ter se você colocar mais lá dentro, você tem só 5 anos. Então, quando a gente fala, uma coisa que eu falo, que a gente tem que pensar que não é só poupar, mas tem a proteção em caso de uma doença, alguma coisa assim. Certo? Tem que ter o calção. Então o imposto é deferido, então assim, como eu falei, vocês depositando na RSP, vocês não pagam imposto sobre aquilo que você colocou, mas lá na frente você vai pagar. Só que você tem 18 mil agora, né? Está rendendo 5% ao ano. 18 mil mais 5 ano que vem. Ao longo de 30 anos você crescer esse dinheiro sem pagar imposto, e lá na frente quando você se aposentar, talvez você tenha uma renda menor, porque você não tem mais filhos, já cresceram, a sua casa você já está paga, ou você vai fazer um downsize da casa, vai ter menos custos com tudo. Então hoje você precisa, sei lá, de 5 mil por mês para viver. Talvez lá na frente você vai precisar de 3.500. Então você vai ter uma necessidade menor de dinheiro. Você vai sacar o que você precisa, você vai sacar menos, só o que você precisa é pagar menos imposto. Então é uma vantagem você pagar menos imposto agora, para pagar lá na frente, que o dinheiro já cresceu e você está pagando menos imposto. A conta da RSP, ela sempre vai ter algum valor como se fosse uma taxa de manutenção, porque eu tenho conta na Sun Life e eu não abri a RSP lá porque eles cobram uma taxa para gerenciar a sua RSP. Então todos os lugares têm? Você bate uma foto ali assim? A gente não tem essa taxa. Você abre a RSP com a gente, não tem taxa de manutenção. Se você deixar um saldo mínimo lá de 100 dólares, você não vai pagar. Bom, se você menos de 100, a conta pode ser fechada, pode ser congelada. Mas tendo a conta aberta ali, o dinheiro está lá, nunca depositou, colocou uma vez 10 mil dólares, nunca mais mexeu. Mas é o tipo de conta que eu posso tanto criar pelo CRA do governo ou por uma financeira, né? Não, você vai ter que criar por uma financeira. Por uma empresa financeira. Seja um banco, seja uma instituição financeira. Certo. Tá? E aí, só que assim, não é só abrir. Só rapidinho, não é só abrir a conta. Se você abrir a conta e deixar o dinheiro parado, ele não vai render nada. A conta é só um nome. Você tem que escolher um portfólio para o dinheiro poder crescer. Tem alguma correção do dinheiro que fica lá parado? Tem o estoque. Correção manual? Exatamente, esse é o exemplo que eu dei. Se você abriu a conta e deixou, digamos, lá no rendimento, num produto lá, um CDB, vamos falar, de 1% ao ano, vai render 1% ao ano. Se você comprar fundos de ações, fundos de investimentos em ações, que rende 8% ao ano, você vai ter 8% ao ano. Então, essa conta, eu e o Thiago abrimos uma conta, ele colocou num negócio de renda fixa que rende 3% ao ano, e eu fui mais agressivo, coloquei no negócio que rende 8% ao ano. Lá na frente eu vou ter mais dinheiro que o Thiago. Entendeu? Então, depende do seu portfólio. O crescimento vai depender do seu portfólio. Se você abriu a conta e não colocou lugar nenhum, deixou só lá dentro da conta, vai ser zero. Vai ter 10 mil agora, vai ter 10 mil daqui a nominalmente 10 mil, né? Entendeu? E teoricamente esse rendimento é tax free, não é? Tipo, o que eu ganhar como resultado do investimento é tax free, desde que eu não saque antecipadamente. Exatamente. Diferente de uma conta não registrada. A conta não registrada, ela vai, todo ano você vai pagar imposto nela. Se você tem lá 100 mil numa conta não registrada, todo ano o governo vai falar, você ganhou
5 mil dólares aqui nesse daqui, você vai pagar imposto sobre os 2.500. Então, ter uma conta não registrada implica que você tem que pagar imposto todo ano. Entra como um income para você ser taxado naquela faixa. Tá? Então aqui, ó, respondendo um pouco a pergunta aqui, uma ampla gama de investimento. Então, depende, você pode investir, a gente lá na EA tem mais de 1.000 fundos disponíveis para investir. Entendeu? O banco também tem um monte de fundos, então todo mundo acaba que os fundos são os mesmos, né? Só que aí a estratégia depende de que você escolhe junto com o seu advisor, se você fizer com o advisor. Tem alguns benefícios, né, ESP. Então, abrigo fiscal, como essa pergunta que você falou, você só vai pagar imposto se você sacar. Enquanto estiver lá dentro, você não paga. Pode aumentar os seus benefícios, outros benefícios, digamos assim, o governo paga child benefits, se você ganha até tantos mil por ano, né? Quem tem filho sabe disso. Se você ganha acima disso, você diminui ou perde o child benefit. Só que se você, vamos supor, aqui é o limite, né? Vamos pôr 50 mil dólares aqui de limite do governo. Se você ganha 60, se você põe 10 mil na sua RSP, você cai dentro dessa faixa do benefício e você vai receber benefício pro seu filho. Entendeu? Então é uma forma de você também ganhar dinheiro de outra forma. É tudo legal, não é legal? É tudo legal. Pro governo ele vai olhar assim, nossa, você ganha, como é seu nome? Isabel, você está ganhando menos porque você ganha 50, você ganha 60. Porque o governo vai olhar que você colocou 10 na ESP e 50 é o seu salário que ele vai ver ali. Entendeu? Então é um benefício que você também ganha os outros benefícios ligados à renda. Você pode usar esse dinheiro em anos que você tem menos despesas. Então se você tem menos despesas, você pode, ou menos renda também, né? Você pode usar esse dinheiro, você pode sacar a qualquer momento, como eu falei. Ele pode ser usado, hoje eu fiz isso para uma cliente, para um casal cliente, foram para uma casa, vão fazer a compra da casa agora dia 3 de outubro, vão o closing date da casa, sacaram o dinheiro da RSP deles, vão pagar imposto? Não. Porque quando é Home Buyer Plan, você usa o dinheiro da RSP, paga, dá entrada na casa, você tem 15 anos para devolver esse dinheiro. Então se você pega, por exemplo, 30 mil dólares, você tem 15 anos para devolver esses 30 mil dólares sem pagar imposto. Então esse saque antecipado. Isso serve para quitar a casa? Olha, boa pergunta. Boa pergunta. É a primeira casa? É a primeira casa. Eu vou descobrir e te falo amanhã. Mas eu acho que é possível. Se você nunca usou RSP, como eu te falei, hoje esse casal fez o saque, lá eu preparei junto com eles o formulário, tem uma pergunta. Você já mora na casa que você está comprando? Então, talvez dê para usar para quitar a casa se é a primeira casa. Eu te falo isso amanhã. E aqui tem 5 por pessoa, certo? Se for um casal, 70 mil. Né? Exatamente. Então, se for um casal, 70 mil dólares. Ok? Então, pega 20%, é como se tivesse uma casa de 350 mil dólares. É isso? 20%, 70 mil dólares, dá uma casa de 350 mil de entrada. Para você aqui. E também dá para usar para fazer algum curso. Desculpa. Só uma dúvida. Eu não sou PR ainda. Eu consigo contribuir porque eu já faço imposto de renda. Você tem sim? Tem. Então você pode contribuir. Outra coisa que eu não sabia. Olha, isso é uma coisa que, por exemplo, não nessa conta especificamente, mas no RESP, que é de educação para as crianças, uma vez me ligaram do CIBC, Eldo, bora abrir a conta para os seus filhos. Fala, legal, me interessei e tal. Aí eu falei, mas eu não tenho PR ainda. Falei, então você não pode. Aí desligou, aí tá bom, fiquei triste e tal, beleza. Descobri agora trabalhando aqui no Canadá com investimento, eu trabalhava no Brasil, não conhecia a regra daqui. Descobri que eu podia ter aberto a conta, faz 3 anos que eu podia ter aberto. Desde que tenha sim, se a criança tiver sim, a criança também tem que ter sim, né? Ela tem um sim. Então mesmo porque o meu sim vai mudar. Eu só tenho que lembrar de quando for fazer alteração em todos os... Isso, quando você recebe um novo sim, você manda um e-mail pra mim. Olha, Eldo, mudou meu sim. Aí já peço alteração. Tá? Aí você faz só com o seu dinheiro, desculpa, faltou uma coisa. Aqui a última coisa aqui, ó. Você pode usar o dinheiro também para você estudar. Você pode usar até 20 mil dólares para você fazer um curso. Eu quero fazer um curso na faculdade, tal, uma pós-graduação. Você pode usar isso, pegar da sua RSP, esse dinheiro,
20 mil dólares, até 20 mil dólares, e depois devolver em até 10 anos. Então você pode usar sem pagar imposto, sacar para comprar casa e para fazer um curso de Lifelong Learning Plan. Outro tipo de conta é a TFSA, que é Tax Free Savings Account. Falta um S aqui. Saving Account. Saving, sei lá. Ela é parecida, mas é diferente. Por quê? Aqui você não paga imposto nenhum. Se você coloca 10 mil dólares ali e esses 10 mil dólares virou 100 mil dólares, desde que você não ficou fazendo trading muito frequente, não ficou vendendo opções, não sei o que tem uma estratégia mais arriscada de trading, você pode pegar esse dinheiro, de 10 mil virou 100 mil, você vai ter 100 mil limpos para você. Tá? Eu falei esse exemplo aqui porque teve um cara que abriu a TFSA, ficou fazendo trading e transformou, digamos, 50 mil em 300 mil dólares. E aí o CRA processou ele brigou na justiça, foi para a Suprema Corte, ele perdeu, porque ele estava... A TFSA não é para você ficar fazendo trading, né? Aí abriu o precedente, olha aí. Alguém fez besteira e todo mundo paga, né? Mas pessoas normais que não façam isso, abre a conta TFSA e você nunca vai pagar imposto nela, tá bom? Saque flexível e não tributável, isso aqui é a grande vantagem em relação à TFSA, a RSP. Porque a TFSA, você abriu a conta hoje, por exemplo, quero comprar minha casa, né? Daqui a 3 anos quero comprar casa. Não, a casa é um péssimo exemplo. Quero trocar de carro, daqui a 3 anos. Então você pode colocar o dinheiro na TFSA, daqui a 3 anos você saca, não vai pagar imposto nenhum. Tá? Para projetos de médio prazo e curto prazo, é excelente a TFSA. Mas também é ótima para aposentadoria, porque imagina que você conseguiu todo ano colocar lá o seu limite de 18%. Você tem, sei lá, 30 mil para investir por ano. Uau, tomara, né? Você coloca 18 mil na RSP, vai colocar onde o restante? Põe na TFSA, porque os dois vão crescer. Lá na frente você vai ter uma parte do seu dinheiro que vai ser livre de imposto. Certo? O limite é cumulativo. Todo ano o governo dá um montante que você pode contribuir na TFSA. Então, até ano passado era 6 mil dólares por ano. Começou com 5, depois 5,5, aí teve um ano que foi 10 mil, ano passado era 6 e esse ano passou para 6,5. Por causa da inflação, corrigido para 6,5. Então, se você colocou 6 mil ano passado, você tem mais 6.500 esse ano, então dá 12.500. Se você não colocou nem ano passado nem esse ano, supondo que você chegou em 2021, você tem 12.500 acumulado ali para poder depositar. Ano que vem vai ter mais 6.500. Então, se você nunca usou a TFSA, você tem espaço para colocar o dinheiro lá dentro, tá? E aí aquilo que você falou serve para a TFSA. Se você sacar, digamos que você tem 15 mil de espaço, né, na TFSA. Se você sacar esse ano 3 mil, você ainda tem 12 mil de espaço. Ano que vem, quando vira o ano 31 para 1º de janeiro, você vai ter os 3 mil de volta que você pode colocar e mais os 6.500 que vai entrar no ano que vem. Fala, Diego. Segundo o Cláudio, eu vou te mandar aqui, é que eu estou fazendo a parte do intermediador. Com certeza. Ele falou, você pode mover ações para o TFSA e não ser taxado no lucro das ações. Importante, os dividendos também. Exatamente. Então você pode, contas de investimento, se você usar a TFSA para ativos de risco, como ações e que paga dividendo, tax free, delícia. É por isso que ela tem limite de esse ano é 6,5, ano que vem 6,5, porque senão a pessoa que tem muito capital vai colocar tudo lá dentro, né? Você falou que junta, se você chegou em 2021 e não votou, você teria 2.500. Eu, por exemplo, cheguei em 2016. 16, tá. Desde lá eu poderia juntar tudo e botar essa quantia de uma vez. Você deve ter uns 40 mil dólares mais ou menos 40 mil dólares de espaço. E aí eu posso abrir a conta e botar 40 mil. 40 mil agora e vai crescendo ali. Na hora que você sacar, se precisa sacar, você pode sacar sem problema nenhum. Toda vez que você faz o imposto de renda, na hora que você manda, você confirma lá no imposto de renda, eles já mostram para você o quanto você tem disponível para você aplicar no TFSA ou no RSP. Vem no Horizontal Assessment. Mas a grande vantagem desse é em relação aos rendimentos, porque você paga o imposto, né? Tipo, o imposto não é deduzido. O que você investe no TSA não é deduzido como no ARSP. Exatamente. É só os dividendos e o retorno do investimento. Exato. Porque o TFSA é o dinheiro
já pagou todos os impostos, sobrou na tua conta. Aí tu vai pôr na TFSA. Então tu não vai pagar imposto de novo. De novo. E já no RSP você sacou o dinheiro aqui em cima, antes de começar a deduzir imposto. Quantas contas TFSA a pessoa pode ter? Por exemplo, você tem uma conta no CIBC, uma conta na EA. financeira, na EA. Quantas contas a pessoa pode ter e cada uma delas tem o mesmo limite ou o limite ele é rateado? É dividido. Você pode ter quanto você quiser. Então, por exemplo, eu tenho uma cliente de Toronto que ela colocou, põe a TFSA, reforma da casa, TFSA, troca do carro, viagem de férias, Copa do Mundo. Ela tem 7 TFSAs, porque ela, para cada objetivo, ela colocou uma TFSA. Nessa aqui tu vai pôr 100 por mês, aqui 200, aqui 50, aqui... Você pode fazer isso, só que o limite dela vai ser 6.500 naquele ano. Como ela nunca teve TFSA, ela tá aqui no Canadá há mais de 15 anos, então ela tem 88 mil dólares é o limite para quem está aqui desde 2009. Então ela tem 88 mil dólares de limite para usar. E ela pode ter 10, 15, 20, quanto quiser. É uma trabalheira para gerenciar um monte de conta, mas é possível. O limite é por sim. O limite é por sim, exatamente. Então o limite é por TFSA e não por pessoa, não por sim. Não, é por sim. É por sim. Pode ter quanto vocês quiserem, mas desde que a soma... no mesmo livro. Você tem 6.500, você pode botar 6.500 em uma conta ou botar $1 em 6.500 contas. Entendeu? Teve uma coisa da RSP que eu queria falar que eu acabei esquecendo, mas tudo bem. Benefício. Então, abrigo fiscal para grandes somas de dinheiro, nenhum efeito sobre benefícios governamentais baseados na renda. Então, você não tem nenhum efeito, não vai alterar os benefícios colocar na TFSA. É uma ferramenta boa de divisão de renda, porque você pode doar sua TFSA para sua esposa, para o seu filho, você pode sacar da TFSA e passar para o filho sem pagar imposto, tá? E ela é complementar a RSP. Como é teu nome? Pedro. Pedro. Você acabou de lembrar uma coisa, uma pergunta que eu tenho sobre o RSP no caso. Porque eu lembro do imposto de renda, você tem também como botar quanto você contribuiu para o RSP do seu spouse, da sim. esposa ou esposo. Eu tô tentando lembrar, tipo, pra você conta como se fosse a mesma coisa, tipo, você tá definindo o imposto de renda, mas contra o limite deles do RSP no caso, né? Não. Vamos supor, tem um casal que o esposo trabalha e a esposa não trabalha. Ele tem uma renda lá de 150 mil dólares, então ele vai ter uma contribuição ali de 22 mil dólares por ano. Ele pode colocar 10 mil na conta dele, na RSP dele, e 12 mil na RSP da esposa. Tá? Ela não tem renda, então teoricamente ela não tem aposentadoria. Como acontece no Brasil, a pessoa fala, poxa, a esposa fica em casa cuidando dos filhos e o marido vai trabalhar, paga uma pensão, uma aposentadoria privada para sua esposa, porque ela vai se aposentar também. Entendeu? Então você pode fazer mais com o seu salário, com a sua renda, a renda do esposo que trabalha. E dentro do seu limite. Dentro do seu limite. Entendi. Entendeu? Uma coisa que eu falo da RSP, você chegou aqui agora, né? Tá ganhando ali 40 mil dólares no primeiro emprego, 40 mil dólares por ano. Aí tu vai ter ali 12, 18% disso aí, vai dar um valor pequeno. Ano que vem, tu quer crescer, tu quer ganhar 70, quer depois ganhar 100. Você pode falar assim, eu não vou usar o meu espaço da RSP agora. Eu vou acumular 5 mil esse ano, 7 mil ano que vem, 8. Daqui a 3 ou 4 anos que eu tiver com uma renda, poxa, beleza, eu cheguei no carro que eu quero ter. Eu tenho um carro aqui que vai pagar 120 mil por ano, legal. Então eu vou pegar toda essa RSP acumulada e usar nesse momento. É uma vantagem, porque você vai pagar menos imposto lá na frente. Enquanto você tem uma tax rate ali, que você, sei lá, 15% ao ano, e na outra você tem 35%. Então é melhor você economizar no 35% do que no 15%. Então você pode acumular RSP, uma estratégia que dá para fazer, que é interessante, é essa. Tem salário baixo, não usa a TFSA por enquanto. E lá na frente, paga menos imposto, tá? Desculpa, não, pode falar. Então, a partir do meu primeiro salário, é quando eu vou começar a acumular. Então, por exemplo, meu primeiro salário foi ano passado. Então, eu vou ter o montante desse ano, mesmo que eu não tenha conta, eu vou ter o montante desse ano para somar com o do ano que vem. Exato. E vai somando. Então nas duas tem esse negócio do montante. Não, depende do seu salário. A TFSA é fixo. Um cara que ganha 200 mil dólares por ano e quem ganha 10 mil dólares por ano, um estudante de 18 anos ganha 10 mil dólares por ano, os dois têm 6.500 na TFSA. Mas pode juntar, sei lá, 5 anos. Só que esse cara ganha 200 mil por ano, ele vai ter 36 mil, vai poder contribuir 30 mil na RSP. Esse aqui vai poder contribuir 1.800. 180. Mas se os dois também podem juntar 5 anos. Pode acumular, exatamente. Entendeu?
Então, meu filho, quando fizer 18 anos, ele começar a trabalhar, eu falei, não abre a RSP. Fala com o teu pai aqui que é advisor, vamos deixar isso acumular. Quando você tiver 25, acabar a faculdade, vai ganhar um salário legal, pega aí todo o tempo ali acumulado e paga menos imposto naquele ano, tá? Olha esse exemplo aqui da... Vou chamar de Maria. Sem a RSP, ganhando $80 mil, ela vai ter um income tax de $15 mil, tá? E 900. Se ela colocar 18% na RSP, o income tax dela, o taxable income, vai ser 65%, porque é menos de 18%, e ela vai pagar 11.600 de imposto. Tá? Então, como todo mês está sendo pago imposto, ela pagou mais imposto do que ela deveria naquele ano, certo? E outra coisa aqui, ó, o rate dela caiu de 19% ao ano de imposto para 17,76%. O que acontece? Porque ela contribuiu 14.400, ela teve uma economia de $4 mil por salvar na RSP, tá? Então isso equivale a 5% do salário bruto dela economizado por essa estratégia, usando essa conta, tá? E tipo, também tem opção que se a sua empresa... Então aqui, ó, como seria a contribuição se você contribuísse morando no Quebec? Coloquei Quebec porque tem uma característica de Quebec interessante. Então 50 mil você põe 18%, você vai economizar 2.700. Aí 5 mil se você contribuir, esse é o seu salário. $100 mil de salário, você vai economizar quase $7 mil. 125 mil se você ganhar isso aqui morando em Quebec, quem mora em Gatineau, por exemplo, vai economizar 10 mil. E se você tem 125 e tem filhos, você ainda vai ter uma outra economia de programa social que você vai receber um dinheiro que você não receberia se não tivesse a RSP. Tá? Então, mostra a contribuição, uma tabela para mostrar quanto de economia. Às vezes a pessoa, ela, por não saber isso, cara, eu tenho cliente que nunca teve RSP, sempre colocou dinheiro na non-register, na savings do banco ali, achando que tá tudo bem. E se for ver, ó, esse caso é interessante. Um amigo meu, o cara tá no Canadá há 15 anos, fez faculdade comigo, o cara ganhou uma puta no salário, nem mora, até ele mudou para os Estados Unidos, ele não mora mais aqui. Aí eu falei com ele, ele falou, cara, eu vou no Canadá há 15 anos, não sabia disso, ganhou um puta salário e nunca colocou na RSP. Ele gasta o dinheiro dele, gasta assim, investe comprando terreno, tal, comprando casa, mas fez a conta de quanto ele deixou de ganhar de economia, de imposto retornável, e hoje não pode mais, porque ele não mora mais aqui, ele mudou para os Estados Unidos. Então ele perdeu esse espaço do rumo, zerou para ele. E aí a pergunta que fica, qual é melhor, RSP ou TFSA? Aí eu respondo com outra pergunta, por que não os dois, né? Como vocês viram, são finalidades diferentes. Se você vai trocar de carro, TFSA. Se você vai ter uma renda maior no futuro, talvez vai ser melhor que a RSP, porque a RSP você vai pagar mais imposto. Mas você pode combinar as duas, porque elas têm finalidade diferente. Às vezes você tem um limite maior. O que eu sempre falo, no mundo ideal põe tudo que você pode na RSP, né? Porque você vai receber restituição, pega a restituição, se você não for usar, põe na TFSA. Né? Então, sempre que eu digo, o primeiro passo é enche a RSP e o que sobrar põe na TFSA. Né? Agora é claro, se você falar assim, não, vou precisar do dinheiro para daqui a 3 anos, então não vai pôr na RSP. Então por isso que eu falo, cada caso é um caso. Tá? E lá na frente, quando você aposentar, na hora do saque é o inverso, né? Primeiro você saca da TFSA, que é sem imposto. Quando acabar a TFSA, você vai lá e saca da RSP, porque vai ter imposto. E nesse tempo a RSP vai continuar crescendo. Tá? Então cada caso é um caso. Então não é o que serve para mim, não serve para você, não serve para você, porque cada um tem uma necessidade diferente. Desculpa, Elza, mas e se você sacar da RSP quando você já estiver aposentado, você vai pagar imposto? Vai pagar imposto. Quando você está aposentado... Para pagar quando você sacar lá na frente. Não entendi, desculpa. Quando você botar RSP, você deixa de pagar imposto agora, quando você está recebendo para pagar quando você vai sacar lá na frente. Entendi. Então, na verdade, os dois tu paga imposto. A diferença é quando você paga. Com a vantagem... Isso paga agora. Depende, é mais ou menos assim. Tentar, a grosso modo, pelo que eu entendo, é mais ou menos assim, bem conta de padaria. Hoje você ganha 100 mil, por exemplo. Em cima dos 100 mil, você vai pagar 30 e poucos % de imposto, certo? Porque é 100 mil. Se você ganha 40 mil ou para baixo, você não paga imposto. Não paga. Ou seja, você pega essa grana, você bota no RSP, larga lá. Quando você se aposentar,
você não vai ter, você provavelmente já vai ter pago a tua casa, você não vai estar com os filhos crescidos, o seu gasto vai ser menor. Ao invés de você retirar 100 mil, você vai conseguir viver com, sei lá, 30 mil por ano, 40 mil por ano. Que aí é da onde você tira e aí você já não paga imposto. Porque não bate no teto. Mas se você começar a continuar no piso, isso. Se você continuar sacando num montante que vai pagar, que está acima do piso, aí você vai pagar o imposto como se fosse um salário. É isso que eu entendi. É exatamente isso. Imagina que também lá na frente você vai receber o CPP, então você vai ter outra renda pública, né? O CPP, o OAS. Então o RSP, o TPC vai complementar a tua renda. Então hoje tu precisa de 100 mil para viver, e vamos supor que tu precisa de 100 mil lá na frente, porque tu vai querer viajar, tu vai querer... Porra, tem tempo e não vai usar o dinheiro? Vamos usar o dinheiro, né? Só que lá na frente tu vai ter 100 mil, só que tu vai poder pegar, sei lá, vamos supor aqui, 20 mil dos planos federais, né? Do OAS e CPP, tu vai precisar sacar só 80 mil da tua RSP. Supondo que tu vai ter a mesma renda de 100 mil. Aí tu vai pagar imposto só nessa parte aqui, essa parte é não taxável. É taxável também, então assim, vai ser 100 mil de renda, mas tu vai sacar... E outra coisa, ficou rendendo, por exemplo, aqui a Maria aqui, ela deixou, quando ela se aposentar e ela precisar sacar 80 mil dólares para viver, ela vai pagar 16 mil de imposto, tá? Mas esse dinheiro que ela economizou... Para viver, vai viver bem assim. Vai girar o mundo, né? Mas assim, esse dinheiro que ela salvou, 4 mil agora, 4 mil ano que vem, durante 35 anos, isso ficou rendendo, valeu muito a pena para ela não pagar imposto agora. É como a previdência no Brasil, previdência privada. A previdência privada tem o VGBL e o PGBL. Sem entrar muito em detalhes, mas é a mesma coisa. O PGBL, você deduz o imposto de renda, e só que se você usar depois de 10 anos, você vai pagar só 10% de imposto. Tem essa vantagem também, você paga menos imposto. Tá? Então, vou seguir aqui. Então esse quadro vai ficar para vocês depois. Tem uns detalhes de cada uma das duas, né? E aqui também, né? Quanto o RSP é mais benéfico se quando você contribui, você tem uma renda maior do que você vai gastar lá na frente. Esse exemplo que o Roger falou. Você ganha 100 mil hoje porque você tem muito gasto. Lá na frente você vai precisar de 60 mil. Então vale a pena a RSP. Se você vai viver 80 mil hoje e 80 mil no futuro, as duas são equivalentes, né? E se a TFSA, se você vai ter uma renda muito alta no futuro porque você quer viajar o mundo inteiro, então talvez a TFSA vai ser melhor. Só que como a TFSA ela tem um limite por ano, você não consegue contar só com a TFSA, você precisa ter um complemento e a RSP vai servir. Agora, quanto vou precisar poupar? Agora é depressão. Então, a gente tem uma ferramenta que chama My Financial Journey ou Financial Needs Analysis, análise de necessidades financeiras. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que ela funciona. Eu fiz um exemplo aqui do João e da Maria. Como vocês sabem ver pelo nome aí, ou eles são portugueses ou eles são brasileiros. Ora pois. Eu não sei se se já desconectou aqui, deixa eu ver. Desconectou. Essa ferramenta, ela dá uma ideia geral de como funciona, de quanto precisa poupar, quais são as suas necessidades financeiras. Vocês não estão vendo ali, né? Peraí. Agora vai. Foi? Tem alguém de TI aí para ajudar aqui? Chama lá o menino do suporte. O menino do suporte é o Roger. Aí, ó, tá funcionando já, não tá? Tá rodando aqui assim. É só pagar a internet, mas como não é nossa, então é o que tem. Será que você está internet? Você tá usando? Não, tá funcionando aqui. É que você tem que mudar o pacote pra botar ali. É igual o carro a álcool, demorou pra pegar, mas depois que pegou. Vou reclamar com o síndico depois. Então vamos reclamar com o síndico essa internet aqui. Peguei aqui, eu criei o exemplo do João e da Maria da Silva. Tá. Essa ferramenta aqui, ela funciona da seguinte forma. Se você olhar aqui do lado,
tem vários aspectos da vida financeira do casal, tá? Desde os objetivos deles, bens, assets and liabilities, bens ativos e passivos, renda, o quanto poupa, reserva de emergência, morte, disability, tudo isso aqui analisa completamente a vida financeira, a necessidade financeira dessa pessoa aqui, desse casal. E tem uma aqui que é retirement. Rapidamente eu vou passar aqui pelos outros aqui. Então, vamos supor que você coloca, a gente põe aqui como os objetivos que a pessoa quer. Pode ser casar, pode ser trocar de trabalho, pode ser pagar menos imposto. Então a gente coloca tudo isso aqui para eu saber, quando eu faço essa análise de um indivíduo, de uma família, o que a pessoa precisa. Porque cada caso é um caso, como eu falei anteriormente, tá? Aí vamos colocar aqui que o João e Maria, eu coloquei como exemplo, que ambos têm 40 anos, se eu não me engano. Foi 40 anos, então, digamos, chegou no Canadá com 40 anos, vendeu tudo, vendeu casa, vendeu tudo para poder vir para cá. É uma história que a gente já conhece, né? Muita gente passa por isso. Não tem nenhuma dívida, porque vendeu a casa lá, quitou a casa lá, veio com dinheiro limpo, tá vivendo aqui, certo? Mas também não tem nenhum asset mais, né? Acabou de chegar. Tá começando desse ponto. Conseguiram emprego os dois, né, na área de TI, são analistas de TI. Ambos ganham 80 mil por ano, como tá ali, certo? Então coloquei 80 mil, isso dá 10 mil para o casal livre de imposto, tá ok? Então, como eles chegaram, eu coloquei no exemplo que eles chegaram em eu não lembro agora se talvez 2018. Então, essa ferramenta já mostra pra gente qual é o espaço que ele tem no RSP e no TFSA, tá? Supondo que o salário foi sempre 80 mil. Chegou 80 mil, então daí que vem esse número. Então a gente vai passar para o próximo caso aqui. Reserva de emergência. O João e a Maria, eles querem ter 3 meses do salário líquido deles como reserva de emergência, por caso de acontecer alguma coisa. Então, como eles não têm nada salvo, aqui vai mostrar que eles têm quase 30 mil dólares, tem 29.600 e pouco ali, que está faltando de reserva de emergência. Então, daqui a gente tem uma sugestão, que eu vou falar para o João e Maria. João e Maria, bora poupar um pouco por mês para criar essa reserva aqui? Porque eles estão com essa necessidade, com esse buraco na vida financeira deles. Em caso de morte, eles não têm nenhum seguro de vida, tá? Se você morre aqui no Canadá, você recebe um benefício de morte do governo, 2.500 dólares. Só Se você morre, você recebe. Se você morre, é bom, o bom é não receber. O bom é não receber. Né? Não é você que recebe, alguém recebe pra você. Qual que eu entendi? Ele fala, você vai recompensa. Agora que eu entendi. Se você não recebe, né, alguém recebe pra você. Quando alguém morre, a família recebe 2.500 dólares de benefício, tá? Só que a despesa de funeral é 10 mil, certo? Só que o João e a Maria, eles querem manter, talvez porque tem um filho, ele tem um filho, eu não coloquei lá, mas eles têm um filho, eles querem manter 15 anos da renda da família para poder bancar a escola do filho, as despesas que o sobrevivente vai ter junto com aquela criança, né? Se um pai e uma mãe separam, um pai não tem que pagar pensão pro filho se a mãe está tomando conta ou vice-versa. Se a pessoa morre, ela também tem que chamar pensão, né? Inclusive, isso é uma coisa que aqui, quando separa, tem juiz que determina que o pai e a mãe paguem um seguro de vida até a idade do filho ter 25 anos. Porque se o pai morrer, a mãe não vai ficar sem a pensão do pai, né? E vice-versa. Então, com tudo isso aqui analisado, essa ferramenta está mostrando aqui que o João tem 450 mil faltando para a necessidade dele de seguro de vida. Para a Maria, a mesma coisa. Disability. Eles não têm seguro invalidez. Talvez não trabalhem no governo, que no governo realmente paga, ou a empresa paga. Mesmo a empresa que paga, não paga 100%, paga 70% do salário. Então, no caso deles, não tem nada. Então, eles estão faltando. Se tiver uma disability, eles não vão ter essa renda, tá? Então, é quase um caos aqui a vida deles aqui. É a minha vida. É um sofrimento. Já tô sofrendo. Doença grave. Não, porque você não tem a Maria. Já todo mundo. Ó, tá gravado aí. Já tá sobrando dinheiro. Tá sobrando dinheiro, então. Olha, doença grave, a gente pode ter, como eu falei aquele exemplo do poupou, 60 anos pegou um câncer. Se ele não tem, ele vai ter que sacar da RSP dele, vai faltar lá na frente para a aposentadoria, né? Então, pro caso deles aqui, a análise que foi feita, vai precisar pagar alguém para ficar com quem ficou doente, ou quem trabalha vai ter que parar de trabalhar. Então, todas despesas que estão envolvidas relacionadas com uma doença grave, se ele tivesse um seguro, estaria protegido. Como não está... Mas, desculpa te interromper, mas isso tem a ver com previous
Se você já tem alguma condição médica antes de você iniciar o seguro, ou não? Não, aqui é só análise da necessidade de seguro. Ok. Aí você vai falar assim, legal, eu preciso de um seguro. Beleza, vou fazer, aí a gente vai fazer um seguro para você. Se você tiver uma condição pré-existente, o seguro pode ser aceito, só que você vai ter que pagar mais do que quem não tem uma condição pré-existente, ou você vai ter o seguro recusado, né? A minha esposa, o Diego sabe, ela teve com 38 anos, teve um AVC. Graças a Deus, depois de 10 dias ela estava em casa, você não teve nenhum impairment, enfim, conseguiu até... Engraçado que o doutorado dela, que ela terminou semana passada, era sobre paciente com AVC, e ela ficou no meio do doutorado, teve o AVC. Eu rio, conto a história, mas assim, com 38 anos. Hoje, fui fazer o seguro pra ela, eu não consegui. Ela não foi aprovada o seguro dela. Porque ela já teve um histórico dela, pessoal. É por isso que eu tava perguntando, porque eu tenho uma doença genética. Uhum. E eu basicamente fui pra UTI internada e tudo mais com 21 anos de idade. Então, qualquer coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que avisar disso. Oi? Você foi no Brasil, não foi? Foi no Brasil. Tem algum histórico aqui? Tem, porque o médico tem que saber. Tem que saber, tem que acompanhar. Eu não posso tomar qualquer medicação. É fogo, né? Não, mas olha só. Mas independente disso. Seguro antes, assim que entrasse no Canadá, depois você contava pro médico. Ô, brasilidade, hein? Você tira a pessoa do Brasil, mas não tira a pessoa do Não, mas Brasil. acontece, mas independente disso, às vezes, por você ter tido isso com 21 anos de idade, talvez pelo tempo que já faz, não que você seja muito mais velho que 21 anos de idade, mas talvez seja aprovado. Então depende, não dá para saber. Isso aí é feito por um IA, Artificial Intelligence, o primeiro filtro. Tá? Tem hackear o sistema. Tá, então assim, esse sistema, como eu tô falando aqui, fala da análise da doença grave. Vamos passar aqui por retirement, que é o foco da palestra de hoje. Então, o João e a Maria querem se aposentar com 65 anos de idade, tá? Querem ter 80% da renda líquida até morrer. Então, se ganha 80 mil da renda líquida aqui, tá, vai dar 47.400. Não sei se dá pra ver aí, que tá mais no fundo. O que é esse até morrer? Você tem uma data? Você tem tipo 20, 30 anos? Não, expectativa de vida. Ah, tá. Qual a expectativa de vida aqui no Canadá? Hoje eu vi essa informação interessante. Se você chega aos 65 anos de idade, mais ou menos, a expectativa para o homem é 94 anos, para a mulher é 90. Não é expectativa. É que você tem... Você tem, acho que 50% de chance de chegar até os 94. Tem uma tabelinha que sai todo ano, todo mês, do Retirement Canada, alguma coisa assim, que mostra... Então tem uma expectativa de vida. Se chegar aos 70, eu tô de boa. Se chegar ao quê? 70? Se você passar, errou mesmo quando eu estou mal. Olha, tem uma história engraçada, o dono do Copacabana Palace lá no Brasil, não lembro o nome dele agora, ele falou assim, vou morrer com 80, vou curtir a vida até não poder mais porque eu vou morrer com 80. Ele morreu com 96, ele morreu de favor, na casa dos outros, pedindo ajuda, porque ele morreu depois, ele teve sorte de viver muito, mas teve azar de não ter guardado dinheiro, né? Então, a análise mostra aqui, né, para cada um deles, e olha só, o João vai precisar de 1.191.000 para se aposentar. Não é que vai precisar, tá faltando para ele 1.191.000. Para a Maria tá faltando 1.200.000, porque a Maria vai viver mais, porque mulher vive mais que homem. Certo? Em média, né? E João e Maria ainda não tem casa. Vai não tem casa, não tem poupança, não tem nada. Mas a casa eles vão achar daqui a pouco, que é mais pra frente na história. Vocês estão vendo? O primeiro passo é o Automax. O Automax é uma boa alternativa. Uma boa vai ser o garantidor do processo da compra da casa. Aqui, ó, só pra ver a pensão pública que eu falei pra vocês lá no começo, né? Pela condição dele, chegou aqui, tem 40 anos, eles no caso estão no Canadá de 2018, se eu não me engano. Ele vai ter uma pensão de 1.400 de PIP, 498 do OAS. E a Maria deve ser mais ou menos a mesma coisa, um pouco mais para ela, tá? Então essa é a pensão pública que eles vão ter. Então vamos olhar aqui o tamanho do drama. Exato. Aí chega nessa parte aqui do relatório. Eu já tô até depressiva. Vou me arrumar aqui. Então olha só, se a gente olha aqui, em termos de morte, death, que tá azulzinho aqui em cima, eles precisam de seguro de vida. Em caso de disability, os dois estão com 0%, porque não tem nenhum seguro invalidez.
Eles precisam de um seguro de invalidez. Eles precisam de um seguro de doença grave, considerando o que eles esperam, se ficar doente, se precisar que alguém... Cara, vocês acompanham redes sociais, vocês devem ver, tem o WhatsApp. Quantas vezes por semana você recebe mensagem, fulano, vamos colaborar, aqui o GoFundMe, porque a pessoa está precisando, teve um câncer, ou quem morreu, não sei o quê. Quantas vezes por mês você recebe um negócio desse? Eu recebo uma vez por mês, pelo menos. E aí eu falo assim, cara, a pessoa, a gente quer ficar dependendo da solidariedade dos outros, se você precisar do dinheiro, ou você mesmo quer ser solidário com você, se você precisar, você não precisa vender casa no Brasil, pedir pra mãe e pai a vender pra dar dinheiro pra você, entendeu? Então assim, às vezes, a gente que é novo, eu falo você, mas eu sou novo também, a gente que é novo, pô, 30, 50 dólares por mês, você paga 100 mil dólares de seguro de doença grave, por exemplo, né? É menos do que você vai pagar pra ajudar uma pessoa que tá precisando, quer ver, você paga 100, você fica... Anyway, reserva de emergência, não tem nada, então tem um processo a ser feito. Vamos começar a poupar para reserva de emergência, vamos começar a pensar no seguro e tal. Mas bora ver o retirement, que é a palestra sobre retirement. Se vocês verem aqui está 100%, porque 100% eu já trabalhei, que eu não sabia se tinha internet, eu já deixei o negócio pronto. Eu coloquei 2 cenários aqui para o João e para a Maria, tá? No primeiro cenário, que é o cenário básico que está aqui, notem bem aqui nessa parte aqui, o que faltava de dinheiro para o João era quase 1.200.000 dólares. Para poder se aposentar, eu coloquei na função Optimize aqui, o João vai ter que poupar por mês 1.200 dólares no RRSP dele. Lembra que o João ganha 5 mil dólares por mês. 80 mil, ele ganha líquido dá 5 mil dólares, né? 80 mil vira 60 mil, ele ganha 5 mil dólares por mês. Então ele teria que poupar 1.200 no RRSP dele agora, teria que poupar 621 na TFSA, porque tem um limite anual, né? E teria que poupar 926 mil numa conta não registrada. Isso aí dá 2.700 dólares. Ele ganha 5 mil, vai sobrar 2.300 para ele viver. Na parte dele, né? Porque também tem a Maria. Por sorte são casados, então um consegue ajudar o outro ali, né? Pagando as contas, mas mesmo assim é pesado. E olha só, no final, ele conseguiu poupar, quando se aposentou, ele vai ter 1.300. Com o que ele vai gastando ao longo da vida, supondo que ele vai manter aquela necessidade da simulação, no final da vida dele vai faltar 570 dólares. Nada pode dar errado. Ele não pode sair da linha, né? Para Maria é meio parecido. Para Maria vai sobrar 600 dólares aqui. Se você olhar bem aqui embaixo, tem 600 dólares aqui. Né? E ela vai ter que poupar 1.200, 616, um pouco menos na conta não registrada porque ela é mais nova. Tá? Simulei outro cenário e falei, não, beleza, eu não consigo poupar isso aqui por mês porque tem que viver hoje. A gente não poupa meu pai falava o seguinte, dinheiro serve para 2 coisas, para você gastar e para você guardar. E de preferência ao mesmo tempo, se você só gasta, você vive o presente, não vive o futuro. E o inverso também é verdadeiro, né? Então, vamos pensar o seguinte, beleza, eu vou me aposentar com o João e a Maria resolvem se aposentar mais velho. Eles vão poder poupar, nesse cenário aqui, 800 na TFSA, na RSP, 500 na TFSA. Vamos começar a receber o CPP, como eu falei, atrasado, lembra que ganha mais? Ganha mais aqui no CPP, também no OAS, mais tarde, e só se aposenta depois de 5 anos, né, aos 70. Então nesse caso aqui eles vão ter 1.100 e pouco quando se aposentarem, e vai ter 971 dólares, 1.000 dólares quando morrer. Quando expectativa de vida, né, deles, quando eles morrerem. Porque eles atrasaram e investiram 5%, uma renda de 5% ao ano, que é relativamente moderado, eles vão ter essa capacidade financeira. Esse é o cenário deles nessa situação. Eles podem falar o seguinte, eu quero me aposentar mais cedo, aos 67. Só que para isso eu coloquei numa simulação que eles vão investir num retorno de 7% ao ano, ou seja, eles vão ter que ser mais agressivos. Porque qual que é um erro que às vezes as pessoas pensam em termos de aposentadoria? Ela pode falar assim, cara, vou pôr dinheiro ali, mas eu não quero que meu dinheiro fique oscilando, cair 20% como caiu ano passado. Cara, tu não precisa desse dinheiro para amanhã, tu vai precisar daqui a 30 anos. Então se você tem essa mentalidade, essa capacidade pessoal de suportar isso aí, você vai ter um benefício maior, porque você vai poder poupar menos, vai se aposentar mais. No caso aqui, ó, você vai se aposentar mais cedo, 3 anos mais cedo,
vai poupar quase a mesma coisa, mas se aposenta mais cedo, por causa de 2% a mais ao ano de investimentos com retorno melhor, tá? Então, eu simulei esses 3 cenários aqui, um cenário base, o cenário base é impossível, né? Convenhamos que colocar metade do que gasta, do que ganha para investir não dá certo, não tem como, com uma renda dessa, mas tem que se planejar, né? Tem que pensar nesse longo prazo. Acho que foi isso aqui daqui. Vamos voltar à apresentação. Tá aqui. Não. Eu esqueci como é que faz o... Tem um íconezinho embaixo. Não, eu quero tirar a coisa do apresentador aqui. Tá, agora vai. Querem saber a resposta a essa pergunta aqui? Escaneia aqui o QR Code. Então, compartilhar, like, não sei o que. Não, mas esse aqui você pode, se você quiser, você compartilha, clica aqui. Entra no Brito, tá? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal do Brito. Aqui você vai ter meu contato lá, você vai poder agendar uma... Essa análise que eu fiz aqui pro João e pra Maria, posso fazer pra você, fazer pra todo mundo, é de graça. A gente marca uma reunião ali, senta, a gente faz uma análise. Claro, teoricamente você precisaria ter todos os seus números, pensando, às vezes você não tem. A gente faz mais ou menos por alto, pode ser uma ideia, beleza. Esse é o cenário de hoje que eu preciso disso, eu preciso saber um número. Esse aqui dá pra você esse número, tá? Essa ferramenta é esse número pra vocês. E aí é de graça, não vou cobrar nada de ninguém, é assim que funciona, tá? Aí, claro, se você gostar do meu trabalho, a gente vai avançar na conversa, falar, beleza, vamos abrir uma conta, vamos pensar num seguro, vamos se proteger, enfim, esse é o meu trabalho. Então, indo aqui pro final, como eles podem mudar esse cenário? Aumentar a renda, é uma opção, reduzir despesa, pagar imposto de forma mais eficiente, usando, como eu falei, estratégias como eu disse aqui, né? Investir de maneira mais adequada. Se ele tem tempo para investir, por que ele vai colocar um negócio que rende 2% ao ano? Esse é um exemplo. E ser consistente. Quer dizer, poupar não é uma coisa que você faz agora, depois esquece, depois na frente. Não, é todo mês. Se você consegue separar todo mês um valor, você esquece aquele. É igual comprar carro. Porra, todo mundo tem carro. Ou pode ter um carro aqui no Canadá porque não é tão caro. A gente paga por mês ali um valor, $300 por mês para comprar um carro. Por que você não separa $300 pro seu eu de daqui a 30 anos? Né? Então é possível, mas tem que ser consistente, você se acostuma com aquilo. Se você ganha, quando eu ganhava R$2.400 no meu primeiro trabalho no Brasil, eu falava, porra, tô rico, porque eu ganhava 1.000 antes, né? Aí de um mês pro outro, mais do que dobrou. Passou 6 meses, eu já não tinha mais, não sobrava nada na minha conta, porque eu me acostumei à nova vida, entendeu? Até o momento que eu falei, não, vamos reduzir um pouquinho aqui. Dá, é possível. No futuro, como eu falei, alguns exemplos, você pode aposentar mais tarde, pode vender uma casa, comprar, quem tem casa, uma casa maior pode vender para uma casa menor, é um dinheiro que vai entrar, pode trabalhar depois se aposentar, como é o exemplo que a gente já falei aqui para vocês. E uma coisa importante aqui, a pirâmide do investimento é assim, não é pirâmide... Não, mas é pirâmide, mas não é pirâmide. É uma boa pirâmide, você tem que ter uma base, você tem que pensar que você pode morrer amanhã. Eu penso nisso, sabe? Antes de trabalhar com seguro, eu pensava nisso. Eu saía de casa para caminhar com a minha esposa, fazer uma corrida. Eu costumava pegar o Wi-Fi e trancar o Wi-Fi dos meus filhos, porque senão eles iam ficar no computador, na tela, eu não queria. Mas eu pensei uma vez, cara, se eu morrer, eles não têm a senha do Wi-Fi. Eles vão ficar desbloqueados, vão não acessar. Eu coloco assim, bloquear por 1 hora, né? É só resetar. Mas enfim, porque a morte pode acontecer, entendeu? Então a primeira base é você estar protegido por uma eventualidade que pode acontecer agora. Tá? Depois você vai pensar pagar as suas dívidas, construir uma reserva de emergência. O que é uma coisa que é muito errada, eu vejo isso muito, deu ao boom das criptomoedas em 2017. Tinha gente que não tinha dinheiro nenhum e queria começar a investir por criptomoeda, aqui em cima. Nem tá aí cripto, eu acho. Gold, nem tá aqui criptomoeda. O cara queria começar lá por cima, cara, tem que começar aqui por baixo, tu tem quanto de reserva? Não tem nada, então começa por aqui, pela reserva de emergência. Criou a reserva de emergência. Se fizeram empréstimo para aplicar em cripto. Gente que veio de apartamento e tal. Alguns se deram bem. Milionário, não queria guardar só para aposentador, vocês nem entendem. Queria aposentar rápido, queria aposentar mais cedo, né? Não isso. tô entendendo, os caras são agressivos, é investimento agressivo. Já tem reserva de emergência? Vamos partir para o próximo passo, vamos pensar na aposentadoria, vamos pensar no projeto de médio prazo agora.
Depois vamos ser um pouco mais, vamos subir nessa pirâmide. Mas começa pela base aqui, depois você vai subindo, tá? Então, como aumentar? Então, aqui o valor da disciplina, que esse gráfico é interessante. Se você pega o TSX, que é o índice da Bolsa do Canadá, nos últimos, quantos anos aqui? 40 anos? 2016 a 2016, 40 anos. Você colocou 10 mil, se você ficou fora do mercado nos 60 melhores meses, o dinheiro não está lá. Os 10 mil teriam virado, em 2016, $6.700. Você perdeu dinheiro porque você ficou fora do mercado. O mercado caiu. Aí você sai do mercado, aí daqui a pouco dá um boom. Não, vou voltar. Então você fica, entra e sai. Se você ficou fora nos 50 melhores meses, é isso aqui. Então se você investiu lá e esqueceu o dinheiro lá, esses 10 mil viraram 651 mil. E foi na Bolsa do Canadá, que não é tão diversificado, não tem muita tecnologia, é uma bolsa mais focada em commodities, em banco, área financeira. Né? Se você fosse uma Nasdaq da vida, não tinha nessa época, mas enfim, seria bem maior, porque é uma bolsa mais tecnologia. Outra coisa aqui, esse gráfico é muito interessante. De 1802 a 2021, um século e pouco, quase 2 séculos. Não, 2 séculos, 220 anos. Diversas classes de ativos aqui. Ações, bonds, cotas do governo, bills, ouro, CPI, que é a inflação. $1 lá atrás virou 54 milhões de dólares em ações. Claro que ninguém, infelizmente, não vive 220 anos. Ou felizmente, né? Eu acho que não seria legal viver tudo isso. Mas, historicamente, as ações, elas dão mais retorno. Peraí, como é? As pessoas que você gosta morreram ou viveram? Deve ter ficado pelo caminho. As pessoas que você não gosta também morreram. Pô. Tem vantagem e desvantagem, né? Então, assim, cada classe de ativo, ela tem um risco. Claro que a ações, ela faz assim, mas se você olhar no dia a dia, ela faz assim. Se você olhar daqui pra cá, ela vai estar aqui em cima. A minha mãe, é um exemplo pessoal, a minha mãe, em 2020, de fevereiro, falou assim: meu filho, eu tô com uma previdência lá no Banco do Brasil que tá rendendo nada. Você pode investir pra mim? Eu falei, tá, mãe. Quanto é que é? 40 mil reais. Aí eu peguei 40 mil reais dela, coloquei. Ela tava com uma ação que era CDI, um negocinho lá, não rendia nada no Banco do Brasil. Peguei e coloquei lá num diversificado, tal, um pouco de ações, 5% de ouro, um negócio mais sofisticado, deixei lá. Janeiro de 2020. O que aconteceu em março de 2020? Covid. Caiu, aí quando eu olhei a conta dela, de 40 mil, caiu para 30 e pouco, assim, foi 25%. No Covid, em abril, né? Em abril foi o pico, 23 de março. Ela não falou nada. Quando foi em agosto, meu filho, como é que tá aquela aplicação? Agosto, já tinha voltado. Dos 40 tinha subido 15%, então tinha subido, tava 46%, né? 15%. Porque o Covid fez assim, bum, não tá, tá aqui, né? Deu uma porrada pra baixo e voltou. Falei, mãe, tá rendendo, tá 46%. Nossa, meu filho, muito obrigada. Se ela tivesse visto em abril, ela tinha tido um troço do coração. Eu ia mentir pra ela, nem falar a verdade. Mas assim, se você quer o dinheiro pra amanhã, esquece ações, esquece risco, tá? Mas se você fala assim, não, eu quero pro longo prazo, se você põe o dinheiro aqui, em bonds, sinto muito, mas você não vai ter esse rendimento, né? O que acontece? Não tem que ter bonds, tem que ter bonds, porque quando a ação faz assim, você não quer perder 20% no ano, você quer perder talvez 12%, você consegue dormir bem com 12%, com 10%, então tem um pouco, respeita o teu perfil, tem que dormir bem de noite, tem que viver bem hoje. Não fazer o que se diz aqui, né, o exemplo da criptomoeda. Todo mundo compra, tá otimista, aí tem paciente entusiasmado, muito confiante, vende apartamento e compra criptomoeda. Aí compra bem aqui. Aí começa a cair, aí começa a lamentar, começa a ter medo, começa a ter pânico, aí sai, tirou. Quem estava em 2017 na criptomoeda, em janeiro, fevereiro, aí se empolgou com o Bitcoin, comprou aqui em cima, se desesperou, tirou lá embaixo, em novembro, mais ou menos. Se tivesse deixado, tinha voltado tudinho, mas não. Né? Então, esse é um ciclo que acontece. Tudo que sobe cai, nem tudo cresce para sempre. Esse aqui é um vídeo, mas eu peguei só a foto final do vídeo, né? O pior problema do investidor e até seu pior inimigo será ele mesmo, tá? O que acontece? Aqui é um exemplo de 1992 até 2022, como andou o mercado, né? Então o mercado teve aqui 2000 e 2002 ali, teve a bolha tech, que explodiu a crise de tecnologia. Quem se desesperou aqui, saiu do mercado para poder, vou colocar em CDB, garantido, dinheiro garantido.
esse cara aqui, ele colocou, não sei quanto era no começo aqui, acho que é 10 mil, talvez seja 10 mil. 10 mil dólares. Ele vai ter, em 2022, 28 mil dólares. Ele ganhou dinheiro. Mas olha para onde foi, quem deixou o dinheiro lá dentro, está com 160 mil dólares. Esses 10 mil viraram 160. Então, várias crises que tiveram, se o cara bateu aqui na crise e ficou com medo e saiu, ele vai ter menos dinheiro do que se ele tivesse deixado. Então, é por isso que é importante ter um portfólio que considere o seguinte: beleza, eu não vou precisar do dinheiro todo no futuro, eu vou precisar do dinheiro para agora. Então, uma parte do dinheiro vai estar um negócio garantido, um negócio de rende pouco, mas vai render. Uma parte lá para longe vai estar um negócio que vai render mais, vai ter flutuação, mas você não precisa de dinheiro agora. Se tiver flutuação, esse colchão aqui de investimento garantido, que é pouquinho, mas é garantido, vai te deixar dormir tranquilo, tá? Eu acho que é o último slide. Essa aqui é uma pesquisa que saiu, acho que foi em 2021, que quando você tem um advisor, em média, famílias que têm advisor e mantêm esse advisor por mais de 4 a 6 anos, tem 1,8 vezes mais ativos do que quem não tem. E por mais tempo que você tem o conselho de alguém que tem experiência com finanças, por que acontece? Minha mulher é dentista. Eu não me arrisco, tô com um negócio aqui, eu vou no YouTube, como arrancar um dente? Eu não vou fazer isso. Eu entrego na mão do especialista. Eu não sei fazer programação, aí eu peço ajuda pra vocês. Cara, faz esse programa pra mim, eu vou pagar um negócio pra você me ajudar. Que se eu fizer vai ficar uma merda. Desculpa o palavreado. Aí hoje tem essa vantagem, né? Tem essa vantagem. A gente fazia até uns 4 meses atrás. Isso, exato. Até janeiro a gente fazia. Quando a gente fala de dinheiro, a gente acha que a gente sabe. Cara, se até grandes gestores, eles põem o dinheiro deles na mão de... Pega um Bill Gates da vida, ele sabe muito de dinheiro porque ele sabe ganhar bastante dinheiro. Mas quem toma com o dinheiro dele não é ele. Ele delega para alguém, para ajudar. Né? Então, essa é a importância do advisor. Né? Claro que eu estou vendendo meu peixe também, né? Obviamente. Então, o suporte completo. A gente estabelece o plano, a gente ajuda a diversificar, ajuda na poupança sistemática e tenta fazer com que você mantenha a disciplina. Tá ok? E obrigado aí pelo tempo. Eu me programei para 1 hora, mas teve tanta pergunta que foi legal, significa que vocês estavam interessados, né? Então, obrigado pelas perguntas. E quem tiver mais perguntas, pode ficar à vontade. Obrigado de novo aí pelo Brito. O teu nome vai mudar de Diego para Brito, porque olha pra ti, é a cara do Brito. Eu sou o Brito. O Brito é a minha cara, né? Correto. Coitado do Brito. A nossa próxima palestra vai ser lá pro meio de setembro. Setembro. Não, outubro. Perdão, por que eu tô com setembro na cabeça? Porque nós estamos em setembro. Estamos no meio de setembro. Então, no meio de outubro. A gente está em busca do tema, a gente está conversando aí. Então, quem aqui tiver também interesse, ou quem está online tiver interesse de apresentar algum tema técnico, vai ser... vai você que vai apresentar? O que vai ser? O que você vai apresentar, Pedro? Oi? Débora, o que ele vai apresentar? TDD. Boa, TDD. Pronto, então em outubro a gente vai ter a apresentação de TDD. Já tem a pressão, né? A gente só não sabe se vai ser aqui ou em Kanata, talvez seja em Kanata. Mas a gente vai ver com o Magno até lá. Mas então pronto, vai ser TDD e tamo aí. Aí depois, em novembro, a Bel vai apresentar Serve Sinal. Bel, serve sinal. Serve sinal, a gente vai, importantíssimo, Serve Sinal. Você vai apresentar, Bel, obrigado. Então novembro é Serve Sinal. Muito obrigado, Bel. Gente, então obrigado, valeu aí, boa noite a todos. Valeu. O que é TDD?